Hoje em dia a coisa tá complicada. É cada lábia que a gente ouve por aí, que misericórdia. Parece que tudo conspira para que o sexo não seja feito como a Bíblia aconselha. Liga a TV, sexo. Abre o computador, sexo. Liga o celular, sexo. Basta baixar um aplicativo no celular que você consegue inclusive encontrar um parceiro sexual da maneira que você deseja. Gente, eu não tô falando de prostituição não, tô falando de aplicativos onde você pode encontrar qualquer pessoa com um clique ali para ter uma relação casual. Tô falando de Tinder. Eu entendo, gente, que manter a pureza sexual tá cada vez mais difícil. Paulo diz lá em Efésios 4 pra gente não imitar a atitude dessas pessoas. Para mim, gente, o maior problema é quando eu vejo pessoas querendo usar a Bíblia como base para comprovar essas atitudes de impureza. Já vi gente falando, inclusive, que a Bíblia não é contrária a experiências sexuais antes do casamento. Aí não dá. Não é porque o sexo antes do casamento se tornou aceito pela cultura atual que Deus tenha mudado de ideia acerca do assunto. Sexo antes do casamento é pecado e ponto final. Isso porque sexualidade sem compromisso é uma relação egoísta, onde dois corpos se unem só para satisfação hormonal temporária. Gente, o corpo é tratado apenas como objeto. A experiência sexual bíblica, ela requer respeito, compromisso e amor. E isso é o que o casamento proporciona. Como a Bíblia mostra lá no primeiro casamento em Gênesis e mais tarde lá em Cântico dos Cânticos e em vários outros casais bíblicos. Sexualidade é coisa séria que deve ocorrer dentro dos limites do casamento. A Bíblia também é clara sobre o valor da virgindade. Lá em Deuteronômio 22, verso 20, é o verso que mais se aproxima de uma proibição explícita das relações pré-maritais. Lá mostra que o resultado era pena de morte se alguém se envolvesse numa relação sexual e não resultasse em casamento. Mas a gente vai casar, pastor. Gente, conta outra. Estudos mostram que mesmo se os parceiros que coabitavam se casem, eles têm chances muito mais altas do divórcio, da instabilidade emocional e da infelicidade no casamento. Também existem implicações negativas tanto para as crianças quanto para os parentes. E mesmo se não houvesse nenhum resultado negativo, só o fato de a Bíblia ser contra isso já é motivo suficiente para se guardar até o casamento. Para aqueles que nasceram de novo em Cristo, Paulo ensina lá em 1 Coríntios 6, verso 18, que os pecados sexuais são contra o próprio corpo. Por isso, fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Visto que os cristãos foram comprados pelo sangue de Cristo, o comportamento sexual deles revela se eles valorizam ou não o sacrifício que Jesus fez por eles. O sexo fora do casamento leva à promiscuidade e os envolvidos acabam pecando contra o próprio corpo e pecando também contra o corpo do outro. E tem gente que ainda fala, mas pastor, fazendo isso eu vou poder conhecer a pessoa melhor, né? Gente, essa visão não é bíblica. Deus pretendia que ambas as partes se conhecessem dentro do casamento e ali experimentassem o seu conhecimento mútuo. A ideia de Deus é que juntos eles crescessem em sua experiência ao mesmo tempo. A coabitação rejeita totalmente esse princípio divino. E aí você pode me perguntar, BJ, como então manter a pureza em um relacionamento então? Como não cair em tentação ali fazendo sexo antes do casamento? A primeira dica que dou é não brincar com fogo. Olhar fotos pornográficas leva a filmes pornográficos, que leva a fantasias sexuais, que leva a masturbação, a fornicação, ao adultério e por fim a prostituição. Você percebe? Uma coisa leva a outra. Às vezes algo totalmente indefeso no começo gera uma reação em cadeia que pode ter grandes e terríveis consequências lá no final. Lá no filme As Crônicas de Nárnia, quando o Edmundo entra em Nárnia, a feiticeira branca oferece para ele um doce turco, que representa a tentação. Ali no filme ele come tudo e no final ele fica olhando para ela com uma atenção, desejando que ela perguntasse se ele queria um pouco mais. C.S. Lewis escreve que ela sabia que quem provasse aquele doce ia querer mais e mais, e se lhe fosse permitido, continuariam comendo até se matarem. Experimentar o doce só faz com que você queira mais. Tocar onde não deve tocar leva mais toques, que leva mais toques, que leva mais a mais. Ixi, aí sabe onde vai parar. 1 Pedro 2, verso 11 nos manda manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Lá é dito para manter distância. Mantenha distância. Ele sabe que quem chega perto do fogo, mais cedo ou mais tarde se queima. O toque impróprio é como a delícia turca. Você sempre vai querer mais e mais. Por isso, lembre-se de onde começa esse ciclo. Com um encontro não planejado, com um relacionamento que não estabeleceu limites, aí a coisa vai indo. Outra coisa importante é que no contato físico, cada fase que você avança torna mais difícil voltar atrás. Bob Stone e Bob Palmer ilustraram essa progressão de intimidade através de uma escada, onde cada degrau representa um passo que você dá em direção aos pecados sexuais. Cada degrau que você sobe se torna mais difícil voltar atrás. Quer ver só?
Aqui na base da escada a gente tem o apetite natural que todos nós temos. A Bíblia mostra que esse apetite é despertado gradualmente e deve ser controlado para ser plenamente satisfeito no casamento. Mas com a ênfase sexual dos dias atuais, pessoas cada vez mais jovens começam a se namorar e a desenvolver esse apetite sexual até ficarem dominadas por isso. Cada vez mais cedo as pessoas começam a subir essa escada, geralmente pisando no primeiro degrau. O primeiro passo, geralmente, é dar as mãos. Existe uma resposta biológica quando as pessoas estão de mãos dadas. Quando você gosta de alguém, pegar na mão dessa pessoa promove ações tão fortes como de um beijo. E aí chegamos no segundo degrau, que é o abraço. Depois de ficar de mãos dadas por um tempo, curtindo por um período aquela pequena emoção especial, ela começa a não surtir mais efeito. E aí o desejo crescente de expressar o seu amor, a sua intimidade, aumenta. E eles querem expressar isso de maneiras mais profundas. E aí colocam o braço ali atrás, vão com carinho, vão mostrando o seu carinho e vão ficando cada vez mais juntos. E aí rola o abraço, que é o segundo passo, o segundo degrau dessa escada. Às vezes começa de uma maneira aparentemente acidental, depois se torna algo comum. E aí temos o terceiro passo, que é o beijo selinho. O casal ele quer mais intimidade, eles querem expressar fisicamente o carinho que sentem um pelo outro. Beijar é uma expressão íntima de afeto. No começo, com medo da rejeição, né? Eles vão ali, ficam com medo, acontece um rápido selinho, mas depois vão ficando mais confiantes e o beijo vai ficando cada vez mais demorado até chegar no próximo passo, que são os beijos longos, os beijos mais prolongados. As sensações do beijo, elas são tão boas que o casal quer se beijar cada vez mais. Esse é um passo muito forte em direção ao pecado sexual, porque os beijos eles se tornam mais prolongados, o desejo por intimidade aumenta e logo eles começam a estar com beijos mais calientes e até com beijos que a gente chama de beijos corporais. Esse beijo ele desencadeia reações biológicas muito profundas, como calafrios, formigamento, arrepios, e aí o casal começa a procurar oportunidades para ficar sozinho e esses beijos vão se tornando cada vez mais fortes, até se tornarem o que a gente chama de carícias leves. Geralmente, junto com o beijo, começam as carícias. Elas começam leves e aos poucos vão despertando desejos tanto no homem quanto na mulher. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, é aconselhado que o homem não toque na mulher. Deus deu esse aviso para os solteiros porque ele sabia que o toque os despertaria e despertaria desejos sexuais tanto no homem como na mulher. Sexo é para viver no casamento, então deve ser despertado apenas naquele momento e não antes disso. O verso 2 comprova. O casal pode ficar por dias, semanas ou até meses nesse degrau das carícias leves, mas eles não vão parar por aí. Provérbios 6, 27 alerta para isso. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? E eles vão ficando mais ousados e mais persistentes. Quanto mais tempo eles passam juntos, sozinhos, a parte mais forte vai enfraquecendo a resistência da parte mais fraca até que eles chegam na fase das carícias pesadas. Essas carícias, elas sempre levarão para algo mais. Sabe por quê? Porque Deus não criou essas sensações para serem um fim em si mesmo. As carícias ou qualquer um desses momentos, eles foram criados para preparar o corpo para o sexo. Logo, elas oferecem um prazer duradouro, mas elas não oferecem uma satisfação completa. Elas vão se tornando cada vez mais pesadas, mas como não fornecem um prazer duradouro, rapidamente elas podem conduzir para o próximo degrau e, por fim, para a relação sexual. Curioso é que o sexo ele não começa apenas no último degrau. Qualquer um dos degraus podem guiar ao sexo, porque o desejo aumenta a intensidade à medida que a gente avança os degraus, porque eles não vão nos satisfazendo, apenas guiando para o próximo passo, que é consumado com a relação sexual. Você não pisa em um degrau para ficar lá. Escada não é um lugar onde você pisa e sobe, estou no meio da escada. Não, você sobe na escada para chegar até o fim. E assim é com esses aspectos também. Sempre que pisamos em um degrau, estamos dando um passo em direção ao próximo, rumo ao objetivo, que nesse caso é relação sexual. Os degraus não são um fim, eles são apenas um meio para chegar no fim, que é o ato sexual. Eu não acho que os jovens devam ficar de fora da escada, sabe, totalmente avessos, totalmente não, vou me isolar disso aqui, não vou nem dar na mão. Não acho que é assim. Mas eu acho que a gente deve, com muita oração, com muita sabedoria, gastar o máximo de tempo em cada fase, porque quando a gente sobe um degrau, dificilmente a gente volta atrás. Você sempre quer mais, mais e mais. Um outro detalhe dessa escada de progressão do pecado sexual é porque ele faz mal tanto para você como para o outro também. Quando você sobe nesses degraus, você faz mal para você, mas se torna um agente promovendo a desgraça do outro. Mesmo que ele esteja querendo, você está financiando aquilo ali. É tipo um traficante. O viciado quer droga, pode até comprar em qualquer lugar, comprar de outra pessoa, mas o traficante tem a sua responsabilidade. Fora do casamento, o sexo pode causar culpa, vergonha, ressentimento, medo. Por isso, tenha sempre essas escadas em mente. Um outro detalhe importante sobre esses degraus é que eles possuem duas pernas. Uma geralmente se refere em nossas falhas com Deus.
Meu S ficou errado. E a outra, em nossas falhas com as outras pessoas. O degrau, ele sempre é formado e sustentado por duas colunas, que são as falhas e o nosso pecado que a gente comete contra Deus e contra as outras pessoas também. Por isso, muito cuidado em cada degrau que você dá, porque é difícil voltar atrás. E aí você pergunta, BJ, mas eu tô aqui no penúltimo degrau, e agora? O que eu faço? Tô aqui com minha namorada, o que eu posso fazer? Semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre como você voltar degraus da escada. Então, não perca o episódio de semana que vem. E para pessoas que talvez já foram longe demais, não perca também o próximo resenha, porque a gente vai falar sobre isso. Por hora eu te pergunto, quais são as vantagens de esperar até o casamento? Quais são as vantagens de você segurar o máximo para subir os degraus dessa escada? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Ellen White tem um recado no livro Carta a Jovens Namorados que diz o seguinte: aquele que se recusa a ligar-se a Deus, colocando-se no caminho da tentação, há de infalivelmente cair. Deus está provando cada jovem. Não procurem saber quão perto podem andar à beira do precipício, todavia, estar seguros. Evitem a primeira aproximação ao perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. O seu capital é o caráter. Satanás traça um plano para dispor das circunstâncias para que a tentação venha com força opressora sobre a alma. Em nenhum momento podemos estar seguros, a menos que confiemos em Deus, a vida oculta com Cristo em Deus. Gente, eu quero ajudar você. Você que fica escutando ladainhas direto, tentando levar você a fazer sexo antes do casamento. Eu anotei aqui 18 coisas que você pode falar quando alguém vier com aquele lero ali na internet. Quero te ajudar com alguns argumentos. Não é possível que pelo menos uma dessas não seja útil para você. Sempre que você for pressionado ou pressionada por alguém do por que esperar até o casamento, pode mandar esses recadinhos aqui que vão te ajudar muito. Quer ver? Confere aí. Se você estava precisando de dicas para se defender quando alguém vir com balela para você, eu te dei muitas agora nessa mensagem de celular. Alguma dica ou fala eu não citei aqui? Escreve aqui nos comentários o que você pode falar para alguém quando vier com esse lero-lero tentando te convencer a experimentar o fruto antes da hora. Fala aí que eu quero saber se teve algum novo argumento aí. Deus tem planos incríveis para você. Deus tem planos incríveis para sua vida, para você viver esses planos de maneira plena, profunda e verdadeira. Por isso, espere até o momento certo. Te garanto que vai valer a pena. Aceite, é o melhor para você. Ou então você vai ter que esperar até que as bênçãos cheguem até você, até que Ele transforme a pedra em pão ou a serpente em frango. Não é? Resumindo, primeiro, sexo antes do casamento é sim pecado. Segundo, sexo antes do casamento traz vários malefícios. Terceiro, não brinque com fogo. E quarto, cuidado com os degraus. Quanto mais alto você vai, mais perto você fica do pecado. Nosso objetivo aqui é levar você a refletir e se afastar do mal o máximo possível. Não brinque com fogo, não anda perto do precipício, porque o risco de cair é muito grande. Quanto mais longe você andar, menos chances você tem de cair. Peça a força de Deus, Ele pode te fortalecer, te sustentar e te ajudar a vencer as tentações. Melhor do que isso, talvez nem chegar perto. Quando Eva, lá no Jardim do Éden, foi tentada, seu primeiro erro foi chegar perto da árvore, que Deus disse que nem era para chegar perto, mas ela chegou. Depois ela deu papo para a serpente e, por fim, ela caiu no pecado. Ande longe da árvore, ande longe das tentações e saiba que Deus pode sim te conceder força para que você consiga vencer o mal que tanto assola a nossa sociedade hoje, que está relativo à sexualidade. Que Deus abençoe você, que Ele te fortaleça e que Ele te ajude a andar o máximo longe do precipício. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, pega. Como então manter a relação e o relacionamento? Ali no filme ele come tudo e no final porque ele sabia o que o toque o despertar. Mas pastor,